E quando a gente olha o preço-alvo atual da Petrobras, a gente está falando de um preço-alvo próximo de R$ 31,25, o que daria um upside nos preços atuais de 27%. Né? E até interessante, quando a gente pega o mínimo e o máximo, ou seja, qual que é o preço-alvo mínimo que os analistas que cobrem a Petrobras estão dando, e o máximo, a gente vê que esse valor gira entre R$ 20 como mínimo e R$ 43 como máximo, sendo esses 31,25 como a média de todos esses 10 analistas que cuidam, tá? Então, esse é o valor, né? E do lado do valor, a gente tem a avaliação desses analistas. Se esses analistas estão com uma recomendação de compra, uma compra forte, uma compra normal, aguardar, que seria esperar, venda ou venda forte. Desse total de analistas, tem uma distribuição de 4 pessoas recomendando compra forte, tá? Entendendo que sim, é uma baita oportunidade. 8 pessoas no aguardar, e eu entendo que esse aguardar deve ser muito relacionado com qual deve ser a política de preços, quanto de dividendo ela deve distribuir, etc. E, por fim, uma pessoa, um analista do mercado financeiro, está tendo o viés de venda forte, tá? E aqui a gente consegue ver também a atualização, quando que esses números foram atualizados, né? De avaliação foi dia 22 de março e de evaluation de preço foi dia 10/4, hoje. Então, hoje foi a última atualização. Vocês têm atualização em tempo real de tudo isso, tá? O que mais você gosta de olhar no módulo Forecast, Thiago? Bom, eu gosto de olhar várias coisas. Volta ali em cima, João. Para cima? Desculpa, para baixo. Aí, ó, histórico. Beleza. Eu já gosto de ver estimativas aí. Aí eu acho muito legal. Pô, olha aqui, os analistas estão projetando 19% de dividendo para esse ano, 11% para o ano que vem. A relação preço-lucro também eu gosto de ver, né? O LPA ali embaixo. Vai no LPA e tem um gráficozinho ali do lado. Acho que isso é legal de ver, né? A evolução de lucro por ação, né? Dá para ver que o ano passado foi forte por conta da valorização do petróleo, né? Daí já caindo para esse ano as estimativas de 8,74 e estabilizando ali na casa de 7,5. Isso eu acho legal. Outra coisa, desce mais um pouco, João. Aqui. Aí, ó. Eu acho legal de ver a estimativa, aí pode botar. Eu também gosto de ver o gráfico. Bota aí em receita, por exemplo. Ó, a evolução de receita, estimativa. Eu acho que é legal também botar clique em projeção ali, ó. Essa é a evolução de receita da Petrobras. Clique em projeção. Isso aí é legal, não sei nem se você sabia que tinha, pouca gente sabe. Essa daí é a projeção dos analistas e a evolução ao longo do tempo, né? Olha só como que dá para ver. Isso é legal ver muito, é legal de ver na parte de lucro ali, né? Se a gente puder ir na parte de lucro líquido. Sabia dessa, João? Eu conhecia já essa ferramenta. Stefani me mostrou ela na última live. Olha só como, por exemplo, o lucro para 2024, as projeções elas têm crescido ao longo do tempo. Lá em 2017 era 50 bi, já está se falando de 100 bi de lucro, né, para 2024, que é logo ali, né, ano que vem. Para 2023 a mesma coisa. Olha só que legal, no auge do Covid o pessoal projetava em 2023 ali um lucro no olho aqui de uns 20 bi, já estão projetando 100 bi. O pessoal é muito pessimista quando tá as coisas ruins e muito otimista quando tá tudo bom, né? Dá para ver até o lucro ali de 2024 e 2025 caindo do meio do ano passado para cá com o arrefecimento do preço do petróleo, né? Então as estimativas elas tendem a ser boas, mas elas refletem aquele momento, né? Hoje o petróleo é $70 está um preço mais equilibrado. É basicamente isso que eu vejo. Também é legal de ver, só para terminar aí, a gente falou de fluxo de caixa, tem ali um pouquinho mais para baixo, aí ó, eu gosto de ver o fluxo de caixa livre ali, ó, fluxo de caixa livre eu acho legal de ver. Vocês vão ver uma explosão de fluxo de caixa livre na Petrobras, o gráfico, se você puder botar, João, e a mesma coisa, dá para ver aí a estimativa ali, né, já dá para ver, vocês veem que bota o fluxo de caixa operacional também. Ó, olha o patamar, é menor que ano passado, mas ainda bem alto, né? Sim. Eu gosto de ver esses números aí, bem maior do que
o passado recente. Dá para ver que meio que anda de degraus a Petrobras, né? Uhum. É interessante. Né? Basicamente é isso que eu gosto de ver, cara. É basicamente isso que eu vejo no módulo Forecast. Até vou trazer uma análise para o pessoal, tá? Para vocês terem uma ideia de o que vocês podem olhar, como vocês podem olhar fluxo de caixa, tá? A Petrobras, quando a gente considera o Brent, por que o lucro da empresa está caindo para o ano que vem, né? E para os próximos? Basicamente é porque no último ano a gente teve um Brent na casa de $100, para esse ano agora a gente está tendo um Brent médio aí na casa de $80, $75. A gente teve uns cortes da OPEP na produção que podem jogar esse Brent aí para mais próximo de $90 no segundo semestre, mas o mercado espera uma queda no Brent e com isso a gente tem uma queda na receita, né? A queda na receita acaba impactando com uma queda de lucro, uma queda de geração de caixa, etc. E é por isso que o preço da empresa, o lucro e geração de caixa da empresa cai de 2022 para 2023. Já é esperado pelo mercado. Né? Não à toa que ela está com um PL de 1,8 vezes nos últimos 12 meses. Deve ir para 3 vezes, que ainda assim é um PL bem interessante. E aí, fazendo uma análise para vocês, a empresa, atualmente, ela gera algo como 200 bilhões de reais quando a gente pega o Brent no patamar atual. Tá? 200 bilhões de reais como fluxo de caixa operacional, o caixa líquido das operações. Né? Quando a gente pega a operação dela e pensa quanto que a empresa ela tem que reinvestir para manter essa operação, para manter o nível de produtividade atual, para manter a pressão nos postos de pré-sal dela, etc., até eu fui atrás desse número, a gente estaria falando de algo como 50, 55 bilhões, tá? E aí vocês podem me falar, pô, mas a empresa ela está investindo 75, como vocês podem ver aqui, né? O a mais seria investimentos em outras áreas, ou novos campos, ou até já foi vinculada sobre notícias relacionadas à energia eólica offshore, entre outros pontos, tá? Então, a empresa ela gera algo como 200, tá? Assim, a grosso modo, ela gasta 50 para manutenção, então sobra no final do dia de fluxo de caixa livre algo como 150 bi, tá? Desses 150 bi, eu estou falando de algo, e aí vai variar muito da política de investimentos da Petrobras, mas assim, eu acho difícil passar algo superior a 50 bi além da manutenção. Então, investir 50 bilhões de reais para crescimento na Petrobras me parece algo conservador olhando dividendos. Então, a gente está falando que deve sobrar algo como 100 bilhões de reais para a empresa após os investimentos. Né? A dívida me parece controlada, então eu não acho que ela vá pagar a dívida de alguma forma muito relevante, não tem nenhum pagamento de dívida para os próximos anos. Então, a gente está falando de 100 bi. A gente tem toda a questão ligada à política de preços, que deve impactar o lucro, deve impactar a geração de caixa, política de dividendos, etc. Mesmo que desses 100 bi que sobrem, a empresa distribua metade, tá? A gente está falando de uma distribuição de 50 bilhões de reais. Dado o valor de mercado dela hoje, de 340 bilhões, a gente está falando de 1/7 do valor de mercado distribuído de dividendos, o que daí é uma distribuição de uns 14%, 13%, 14%. Que ainda assim é interessante, sendo conservador, o mercado ele até acha que vai ser um pouquinho superior a isso, 19%, mas é uma análise que vocês podem fazer, tá? Entender quanto que a empresa gera, quanto que é necessário para manutenção, né? Quanto que ela vai investir para crescimento, e aí vocês têm o fluxo de caixa livre, quanto que sobra, e com isso entender quanto que vai ser distribuído para acionista, quanto que vai ficar em caixa, quanto que vai pagar dívida, tá? E aí, numa perspectiva conservadora, eu acho que assim, 14% é um número bastante razoável para o cenário atual, né? A gente não sabe quanto que vai ser investido realmente, né? Quanto que vai ser destinado para política de preço, etc. Mas é uma análise possível. Não sei o que você acha, Thiago, sobre isso. Se costuma olhar dessa forma, não? Eu tento fazer uma estimativa de empresa de commodity, obviamente que a Petrobras se inclui nisso, olhando a média do preço dos últimos 10 anos e fazer essa conta da geração de caixa sobre o preço, né, sobre o enterprise value.
e daí você consegue ver que provavelmente a Petrobras está barata se você fizer essa análise.